Ora, boa noite, uma boa madrugada, que já é quase 3 horas da manhã. A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês, filhinhos e filhinhas de Deus. Ouçam com atenção. Agora, nesta madrugada, eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor, o nosso Deus, filhinhos e filhinhas. Eu vou ler agora para todos vocês e para mim também o 11º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis, capítulo 8. A Arca da Aliança é levada para o templo. Vocês encontram também essas passagens no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2. E o capítulo 6 e o versículo 2 também. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel, e para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a Arca da Aliança do Senhor nosso Deus de Sião, a cidade de Davi, para o templo que ele construiu e dedicou para Deus. E Deus tem dito que, se ele fosse obediente, ele iria morar no templo, e fazer presente, e responder às orações e às petições do povo. Versículo 2. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, no mês de Etanim, que é o 7º mês, quando todos os chefes chegaram. Os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança do Senhor nosso Deus, versículo 4, e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença do Senhor nosso Deus, com todos os seus equipamentos, para o templo. Versículo 5. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Versículo 6. Então
os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Versículo 7. Pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. Versículo 8. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Versículo 9. Olha o Pai mandando a chuva, abençoando a terra para todos os agricultores nos 4 cantos da terra. É a época da plantação e depois vem a época da colheita. Agora o versículo 9. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de ferro que Moisés havia colocado ali no Monte Sinai. O Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Versículo 10. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Quer dizer que Deus estava feliz com o seu povo, com a obra que o rei Salomão construiu, o templo para ele se fazer presente, habitar no meio do seu povo, estar com o seu povo. E muitos dizem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque quem não sabe é explicar. Um lugar dedicado para Deus e consagrado para Deus. Deus habita. E eu vou explicar para vocês que o templo qual estão falando, que eles não sabem explicar quais são, dentro da Bíblia Sagrada, mas isso vocês só vão ficar sabendo se continuarem assistindo todos os meus vídeos que eu vou postando no canal do YouTube, até os 66 livros da Bíblia Sagrada. Aí vocês vão ficar sabendo todas as verdades. Quais são o templo que Deus não habita? Vai ficar um pouco de curiosidade na mente de vocês, na cabecinha de vocês, mas vocês vão aprender a sair fora dessas pessoas qual ensinam incoerentemente. Vamos lá para o versículo 11. Com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Deus estava presente ali. O povo estava feliz demais. Versículo 12. Aí o rei Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. Versículo 13. Mas agora eu construí para ti uma casa em um lugar onde viverás para sempre. E aí, filhinhos e filhinhas de Deus, todos vocês que estão com a cabeça tão confusas, o que é que vocês falam agora?
Respondam vocês aí. Eu já tenho a minha resposta. Ele habita aqui. E é onde eu estou aqui agora. Ele habita. Está com todos nós. Vou ler de novo para que vocês venham entender. Mas vocês estão lendo. Pega depressa a tua Bíblia. Você que não pegou ainda, pega depressa. Eu espero. Eu espero você pegar. Corre, pega. É o versículo 13. Pegou? Vamos lá. Agora. Pegou, né? Vamos lá agora. É o versículo 13. Olha o que o rei Salomão ele fala. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Que explicação agora essas pessoas, que eu não quero falar os nomes, que não conseguem explicar quais são os tempos, é porque eu acho que elas estudaram demais, muito, e passaram por cima desse versículo. Eu acho que elas não se lembram. Mas quando elas verem esse versículo, elas vão voltar para a verdade. Você está assim na sua Bíblia ou não? Tá, não tá? Deixa os seus likes nesse vídeo. Deixe para fortalecer mais o canal. Deixa o seu like. Vou ler de novo o versículo 12 e o 13. Eu acho tão bom. Acho não, eu tenho uma certeza que é tão bom e maravilhoso ler e reler para entender. No versículo 12, eu vou ler o 13 de novo. Olha o que o rei Salomão fala. Aí o rei Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. O 13. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Oh glória! O rei Salomão fala ao povo. Vocês encontram essas palavras, essas mensagens também no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 3 até o versículo 11. Versículo 14 agora. Aí o rei Salomão virou-se, olhou para o povo que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. Versículo 15. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito ao rei Davi, meu pai. Quando lhe disse, versículo 16: Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo, a fim de ser adorado nele. Mas escolhi você, ó Davi, para governar o meu povo. Versículo 17. E o rei Salomão continuou: O rei Davi, o meu pai, tinha
planos de construir um templo para adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas não quer dizer que você não adore aonde você estiver. Adore. Se você estiver trabalhando, se você estiver no campo, se você estiver em casa deitado, adore. E se você quer o adorar no templo, nas igrejas, corra depressa, quer se reunir com seus irmãos, é bom. Quer viver unido com seus irmãos, é bom demais e Deus se agrada. Deus se agrada. E o Messias chamado Cristo Jesus, ele está te vendo. E está alegre e feliz com a sua atitude, com o seu conhecimento. E o versículo 18. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem quando planejou construir um templo para mim. As igrejas, que muitos torcem, muitos querem ver as igrejas todas fechadas, estão enganados. Estão enganados. Não vão conseguir ver, porque o dono da igreja está no meio do seu povo. Por mais que o inimigo ele se levante, só vai cair. Porque não vai conseguir fechar as igrejas. Porque o dono dela está no nosso meio. Versículo 20. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai, o rei Davi, como rei de Israel. E construí o templo para a adoração do Senhor, o nosso Deus de Israel. Versículo 21. Também separei no templo um lugar para colocar a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas de pedras da aliança que o Senhor, Deus, fez com os nossos antepassados, quando os tirou do Egito, para eles obedecerem às leis e os mandamentos. Estava guardadinhas dentro da Arca da Aliança. Salomão ora a Deus. Vocês encontram essas mensagens? Repito, vocês encontram essas mensagens no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 42. Versículo 22 agora. Então, na presença de todo o povo reunido, o rei Salomão foi e ficou em frente do altar. Levantou as mãos para o céu. Versículo 23. E disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, em cima no céu, nem embaixo na terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhes mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Somente os obedientes e não os desobedientes. É que Deus tem amor por eles. E eles subirão
para o céu, quando o Messias vier buscar os seus irmãos que estão esperando por eles, que está esperando por ele, os obedientes. Versículo 24. Pelo teu poder, cumpriste a promessa que fizeste ao rei Davi, meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. Versículo 25. E agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpras a tua promessa que fizeste ao meu pai, o rei Davi, quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele governando como rei. De Israel, contanto que eles te obedeçam com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Versículo 26. Portanto, ó Deus de Israel, faz com que se cumpra aquilo que prometeste ao rei Davi, o meu pai, teu servo. Versículo 27. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este tempo que eu construí ser bastante grande para isso? Versículo 28. Ó Senhor. Mas antes de eu ler o versículo 28 por completo, eu quero repetir de novo para vocês entenderem. Eu devo repetir para vocês entenderem. Versículo 27. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Aí Deus está dizendo sim. Eu moro no seu coração e habito aonde você está. Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Não é só o templo. Eu moro dentro do seu coração. Eu moro na sua mente. Eu quero governar a sua vida. Eu quero que você simplesmente me obedeça. Versículo 28. Ó Senhor, meu Deus, eu sou o teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. Versículo 29. Olha de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Versículo 30. Escuta
as minhas orações e as orações do teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá, sim, da tua casa no céu. Ouve-nos e perdoa-nos. Versículo 31. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste tempo e jurar que é inocente, versículo 32. Ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merece e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merece. Versículo 33. Quando por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão. Versículo 34. Escuta-o do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Versículo 35. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem, depois que os tiverem castigado, versículo 36. Escuta-os do céu, perdoa os pecados do rei e do povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta tua terra, que deste ao teu povo, para ser deles para sempre. Versículo 37. Quando nesta terra houver falta de alimentos, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo. Versículo 38. Escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, estende as mãos na direção deste templo e orar. Versículo 39. Escuta a sua oração lá do teu lá no céu. Ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda-o. Ó, só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merece. Versículo 40. Para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados.
versículo 41 e o 42. O versículo 41 se resume no versículo 42. Quando um estrangeiro que viver numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este tempo, versículo 43, ouve a sua oração lá do céu, onde vives, escuta-o e faz tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí e o lugar é o lugar onde deves ser adorado. Versículo 44. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virados para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra do teu nome. Eu dediquei esse tempo a ti, Pai, ó Senhor. Versículo 45. Escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes a vitória. Versículo 46. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui. Versículo 47. Ouve as orações do teu povo. Se ali, naquela terra, eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações, ó Senhor. Versículo 48. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do teu nome. Versículo 49. Escuta as orações deles do teu lá no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Versículo 50. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a sua revolta contra ti, e faze com que os seus inimigos os tratem com bondade. Versículo 51. Eles são o teu povo que tiraste daquela fornalha acesa, o Egito. Versículo 52. Ó Senhor nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei, e escutes as suas orações, sempre que eles te chamarem pedindo ajuda. Versículo 53. Tu os escolheste entre todos os povos para serem o teu povo, conforme lhes disseste por meio do teu servo
Moisés, quando tiraste do Egito os nossos antepassados. O rei Salomão abençoa o povo. Versículo 54. Depois que o rei Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Versículo 55. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali. Ele disse, versículo 56, bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Versículo 57. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados, que Ele nunca nos deixe nem nos abandone. Versículo 58. Que Deus nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis e ensinos que Ele deu aos nossos antepassados. Versículo 59. Que o Senhor nosso Deus lembre sempre desta oração e dos pedidos que eu lhe fiz. Que Ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. Versículo 60. E assim todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Versículo 61. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor, o nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis, como fazem hoje. A inauguração do templo. Vocês encontram essas mensagens também no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 10. Leiam lá que vocês também acharão lá. Versículo 62. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor nosso Deus. Versículo 63. Ele ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas, como oferta de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor nosso Deus. Versículo 64. Naquele mesmo dia, o rei Salomão separou a fim de ser sagrada para Deus a parte central do pátio que ficava em frente ao templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais que haviam sido trazidos como ofertas de paz. O rei Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. Versículo 65. Naquela ocasião ali, no templo, o rei Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate
no norte, até a fronteira do Egito, no sul. Versículo 66. No 8º dia, o rei Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor nosso Deus tinha dado ao seu servo, o rei Davi, e ao seu povo de Israel. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até amanhã pela madrugada estarei de volta. Amém.